A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Nesta manhã, 2 Timóteo capítulo 2, a carta, a epístola a Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo, a quem nós imitamos, a quem nós nos orientamos segundo a revelação da graça de Deus dada a ele. E essa epístola, essa segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, é uma epístola de orientação, uma epístola de instrução, de direção. Timóteo era um jovem pastor, líder, mas muito jovem ainda, porém de uma origem cristã, a avó, a mãe eram tementes ao Senhor e o criou nos caminhos do Senhor e o criou no Evangelho da Graça. E o apóstolo Paulo, então, ele orienta Timóteo, segundo a graça, segundo a revelação que lhe foi dada. E esta palavra hoje, nós vamos meditar de forma expositiva, versículo por versículo, capítulo 2 de Timóteo, de segunda carta a Timóteo. Tenho certeza que o Senhor há de nos fortalecer, nos orientar, nos instruir, nos educar, segundo a sua boa vontade para as nossas vidas. Eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 2, depois vou orar, agradecendo ao Senhor e pedindo ao Senhor direção, unção, para ministrar essa palavra no nome de Jesus. Diz assim, capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que essa palavra abençoe cada coração aqui presente, os que vão ouvir pela internet, sejam todos bem-vindos e agraciados por Deus. Oremos. Pai amado e querido, estamos aqui diante da Tua palavra que educa, que exorta, que orienta, que instrui, que direciona as nossas vidas. A Tua palavra que é viva, que é poderosa, que penetra no mais profundo da alma do homem. Somos todos carentes da Tua misericórdia, constantemente. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que viermos a ser, é porque o Senhor tem sido bondoso, gracioso e misericordioso com as nossas vidas. Reconhecemos, meu Pai, a nossa dependência total a Ti, e reconhecemos o quanto precisamos de ouvir constantemente a Tua voz e a Tua palavra revelada aos nossos corações. Assim como Tu usaste o apóstolo Paulo para orientar, instruir, ensinar a Timóteo, fala-nos nesta manhã, meu Pai, e orienta-nos como ovelhas, como igreja, como povo, como noiva do Senhor. Estamos aqui reunidos para tão e somente ouvir a Tua voz, para ser por Ti instruído e conduzido e guiado. Fala-nos, instrui-nos, a nós, aqui os que estão presentes, e aos que pela internet vão ouvir em qualquer momento. Usa-me como Teu instrumento, apenas como Teu instrumento, as minhas cordas vocais, todo o meu ser, os meus pensamentos, meus gestos, as palavras que vão sair dos meus lábios, seja por Ti ungidas, e que nós possamos todos ser fortalecidos, animados, encorajados, instruídos, corrigidos, para viver segundo a Tua boa vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus é o que eu Te peço, e aquietamo-nos para ouvir-Te. Fala-nos hoje e sempre. Amém. E graças a Deus e glória a Deus. Amém? Santos e preciosos do Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém? Amém. Amado, como é bom estar no meio dos irmãos. Essa
simplicidade, humildade, um povo amigo, irmãos, amigos. Isso é maravilhoso, é para mim confortante, é para mim edificador. Amados, recomendações em graça. Será que nós precisamos de recomendações em graça? Sim, precisamos, e muito. Todos os dias o Senhor quer nos conduzir segundo a sua graça, segundo a sua bondade, as suas misericórdias. Quando o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo, por ser jovem, e você sabe, todo jovem ele tem uma certa oscilação, né, de pensamentos, ele não é muito firme na sua conduta. É natural, todos nós como jovens, e aqui tem alguns jovens, é natural a juventude ser um pouco inconstante, ser um pouco frágil na sua capacidade de firmeza, de caráter, de postura, de pensamento, de sentimento. E não foi diferente com Timóteo. Timóteo, assim como nós, o tempo todo atacado, bombardeado por ideias, por falsas doutrinas, por ensinamentos errados, por doutrinas humanas, demoníacas. E muitas vezes, em algum momento, nós precisamos estar muito atentos, porque pode ser que a gente oscila na nossa convicção de vida com Deus. Então o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele inicia dizendo: tu, pois, meu filho, olha o carinho que ele tinha por Timóteo, o considerava como filho, né? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Como é que se fortalece? Como é que se fortifica? Através dos rituais, dos cerimoniais, da religiosidade? Não. A força que nós precisamos, a força que Timóteo precisava e que nós precisamos constantemente, está onde? Na graça de Deus. Isso é muito importante, porque o sistema religioso tradicional diz que a força vem por as obras que você realiza, vem pelo jejum, pelos sacrifícios, vem pelas obras, vem pelos rituais, pelas campanhas, pelas correntes. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele chama a atenção de Timóteo, e essa palavra serve para nós, é muito atual. Ele diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Deus é a única que pode nos tornar resistente aos ataques das falsas doutrinas, das tribulações da vida, dos problemas da vida, das controvérsias da vida. É na graça de Deus que nós encontramos força, resistência para enfrentar tudo e todos nessa terra e permanecer firme no Senhor. Então você não pode buscar força para a vida em outro lugar a não ser na graça de Deus. Todas as vezes que alguém busca força para viver, para enfrentar, para se tornar resistente na vida em outro ambiente, há um fracasso, há um desgaste, há uma frustração. A nossa vida deve se fortalecer na graça de Deus. E o que é isso? O que é se fortalecer na graça de Deus? É se fortalecer naquilo que Cristo fez por nós, é se deleitar naquilo que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Irmãos, com todo o respeito que eu tenho por todas as religiões da terra, por todos os seus líderes e profetas de suas religiões que passaram pela terra, mas o único que deu a sua vida por nós e que ressuscitou e que está conosco para todo sempre, chama-se Jesus. Jesus Cristo. E é nele que nós temos que nos fortalecer, é na obra que ele fez na cruz do Calvário. Portanto, hoje nós vamos começar aí uma sequência novamente de estudos bíblicos, onde
nós vamos reaprender a como se fortalecer na graça. Como se fortalecer na graça? Onde encontrar força para viver, irmãos, diante de tantas más notícias, de tantos problemas na vida? Na graça de Deus, em tudo que Jesus fez por nós. Ele diz: fortifica-te na graça que há em Cristo. Então, em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez, na obra que Ele realizou na cruz do Calvário, é que nós temos que nos fortalecer diante dos problemas de saúde, diante dos problemas financeiros, diante dos problemas familiares, diante das más notícias desse mundo. É em Cristo Jesus, é na graça que há em Cristo Jesus que temos que nos tornar forte dia a dia. No versículo 2 ele fala assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então aqui Paulo, ele entra numa instrução. Após ele falar sobre a importância de nós nos fortificarmos na graça em Cristo Jesus, agora ele começa a dizer sobre a importância dele ser um exemplo para Timóteo, e para que Timóteo pudesse reproduzir novos líderes, homens fiéis, mulheres fiéis. O que é homens fiéis, irmãos? O que é uma pessoa fiel? Quem pode me ajudar aqui? O que é uma pessoa fiel, irmão? Vamos lá. Valoriza. Que valoriza. Temente a Deus. Temente a Deus. Fiel, irmão. Será que uma pessoa fiel é uma pessoa perfeita? Não. Não é perfeito, irmãos. O fiel aqui é aquela pessoa que permanece firme na fé. Pode explodir o mundo, pode virar de cabeça para baixo, pode tudo parecer que vai acabar. A pessoa permanece o quê? Firme, fiel. É uma pessoa que ela não está dependendo da circunstância para ela continuar a sua caminhada. Não. Ela é fiel, independentemente da circunstância. Quando Paulo escreve isso para Timóteo, naqueles dias, o Império Romano era perverso, irmãos. Os cristãos morriam, eram destroçados, eram esfolados, eram totalmente destruídos. Não era brincadeira ser cristão naqueles dias, não, irmão. Não é como hoje, não, que hoje dá status, você falar sou evangélico, aí dá status, até tem uma certa posição, nem sempre a posição correta que deveria ser, conforme a Bíblia diz, mas uma posição mundana de vida religiosa, muitas vezes. Mas naquela época, ser cristão era ser alguém que afrontava o Império Romano e os imperadores, porque não aceitava as ordenanças, as ordens dos imperadores e do Império Romano. E portanto, Paulo diz a Timóteo: eu não quero que você confie a pregação, o ensino da palavra a pessoas que oscilam, a pessoas que não são permanentes, que não permanecem diante das dificuldades, dos problemas, mas que você confia a pregação do Evangelho a pessoas que são fiéis e mais, idôneos. O que é uma pessoa idônea? Madura. O que é? Idosa. A pessoa idônea é idosa. A palavra idônea, ela traz o significado de uma pessoa madura, centrada, uma pessoa que sabe discernir bem o certo do errado, percebe? Uma pessoa que tem uma vivência. Então Paulo diz: eu quero que você confie, Timóteo, essa palavra, a pregação do Evangelho, a liderança, a homens fiéis e idôneos, gente que não oscila, pessoa que hoje ela
ouve a graça, entende a graça, mas amanhã depois ela, mas e o diabo? E o batismo nas águas? E o jejum? Mas todo mundo vive a graça. Não vive, irmãos. E aí a pessoa oscila, a pessoa não tem uma centralidade em Cristo Jesus, uma idoneidade, sabe? Não é fiel, não permanece. Quando vem as tempestades e os ventos, é que você percebe, você descobre quem são os verdadeiros fiéis entre os irmãos. Então é muito importante que nós aqui, como povo de Deus em graça, nós somos uma das poucas igrejas aqui em nossa região que de fato vive a graça na sua integridade. Porque uma coisa é você falar da graça, você falar do amor de Cristo, outra coisa é você viver sem nenhuma dependência externa, a não ser em Cristo Jesus. Se eu fui salvo por Cristo na cruz, logo eu não tenho que fazer nada para ser salvo, eu já fui salvo. Se eu tenho que fazer qualquer coisa para ser salvo, então eu já estou negando a graça de Deus. Simples assim. Você não vem aqui para ser salvo, né? Tem alguém que vem aqui para ser salvo? Porque senão você está negando a graça de Deus, daquilo que Cristo fez na cruz. Você vem aqui para desenvolver a sua salvação, conforme Paulo ensinou que nós devemos fazer. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Mas a nossa salvação já foi dada. Então se eu chegar aqui e falar que você tem que vir aqui, senão você vai perder sua salvação, você tem que ser idôneo o suficiente para dizer, não, peraí, você está falando asneira, porque eu não vou perder minha salvação, porque foi dado por Cristo na cruz do Calvário, foi lá que eu fui salvo e eu já estou salvo. Então tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa capaz de permanecer firme naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E ele diz assim, ele fala assim, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, sabe o que eu penso aqui, irmãos? Nem todas as pessoas estão aptas a ensinar os outros. Não são. Porque para você ensinar alguém, você tem que estar apto a viver segundo aquele ensinamento. E olha, você pode dizer uma coisa, o maior ensinamento não são as palavras, é a vivência, são as atitudes, o jeito de viver a vida. Então essa é uma recomendação fortíssima, poderosíssima. Eu já tive alguns problemas entre nós aqui, os irmãos sabem disso. Porque no passado eu confiei a algumas pessoas a ministração da palavra de Deus, que depois frustrou o evangelho, frustrou o rebanho, aconteceu no passado. Foi terrível, os irmãos mais antigos sabem disso. Portanto que hoje eu já estou um pouco mais experimentado com relação a isso. A gente precisa ter idoneidade, irmãos, fidelidade, ter, firmeza de fato, de verdade. Durante um tempo que eu estive fora, por 2 anos que eu estive fora, eu confiei a um cidadão, pastor aqui da região, para que ele pudesse conduzir o rebanho do Senhor. No final ele entregou para uma pessoa completamente despreparada, completamente sem nenhum, não tinha nenhuma capacidade idônea de estar conduzindo o rebanho do Senhor. Um dia eu vim visitar o rebanho do Senhor e o meu coração sangrou de ver tanta coisa errada fluindo aqui do altar, uma mistura terrível. E é isso que acontece quando a gente confia a ministração da palavra a pessoas que não são idôneas, que não são fiéis verdadeiramente, que não conseguiu compreender com profundidade a graça de Deus. Aí ele fala assim no versículo 3, olha como é que olha o convite que ele faz a Timóteo, né? Tem pessoas que hoje, se você fizer um convite dessa, a pessoa sai correndo. Olha o convite que ele fez: sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Olha, você vê, isso é o convite de Paulo para quem quer ministrar a palavra de Deus, para quem foi chamado a anunciar as boas novas. Todos nós fomos. Ele diz: sofre comigo. Ele está convidando Timóteo para sofrer. Você vê esse convite aí para algum lugar? Ô irmão, vem cá sofrer comigo. Não,
Não, os irmãos querem prosperidade, não é não? Os irmãos querem prosperidade, cura divina, milagres. Se você colocar uma placa ali na porta assim, ó, todos estão convidados a vir sofrer conosco. Você acha que vai dar ibope? As pessoas não querem sofrer. Então quando Paulo fala isso, ele está desafiando Timóteo. É na hora do sofrimento que eu quero saber se você é fiel, meu queridão. Na hora que o negócio vai apertar mesmo, você vai ficar ali, firme ou não? Ou você vai pular o pé fora e você vai virar as costas para o Evangelho. O desafio nosso como filhos de Deus, irmãos, como irmãos, como igreja, como povo de Deus, como amigos, é justamente nesses momentos difíceis a gente sofrer uns com os outros. Amém? A gente permanecer sofrendo uns com os outros. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, mas se você tiver que chorar com o seu irmão do seu lado, você vai chorar. Se você tiver que dar risada, porque o seu irmão está dando risada, você vai dar risada com ele. Mas a ideia aqui que Paulo transmite é de companheirismo. Ele diz: sofre comigo, fica comigo, permanece comigo. Eu estou sofrendo, vem cá sofrer comigo, fica comigo, não me abandone. Essa é a chamada de Paulo a Timóteo, irmãos, e é a chamada de Deus para as nossas vidas de hoje. O Evangelho da Graça, irmãos, ele não traz a ilusão do sistema religioso de prosperidade, e sabe, a gente sabe que Deus é Deus bom e nós já somos prósperos. Irmão, você levantou de manhã, respirou o ar, você está debaixo de um teto, tomou um cafezinho, você está rico, abençoado de Deus, irmãos. Você não precisa de olhar no carrão do vizinho e falar: nossa, eu tenho que ter. Amado, Deus vai entregando nas tuas mãos tudo que é necessário para a sua vida. Fica, sabe, se veja próspero, se veja abençoado. Não fica achando que a prosperidade está no... Não, a prosperidade está na nossa vida, porque Cristo está em nós, irmãos. Sabe, mas entenda que as aflições devem ser compartilhadas entre nós. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Fala para o teu irmão do teu lado aí: sofre comigo. Sofre comigo. Fala para ele: sofre comigo, irmão. Sofre comigo, irmão. Sofre comigo. É o convite, que é a recomendação paulina, é a recomendação em graça para a nossa. Sofre comigo, né? As pessoas não querem sofrer, irmãos. As pessoas querem coisa boa, né? Sombra fresca, água fria, uma bela de uma piscina aquecida. Aí eu vou sofrer com você lá na sua casa. Se tiver uma piscina aquecida, tiver tudo, aí eu vou lá. Mas se eu tiver, sabe? As pessoas não querem sofrer, irmão. As pessoas querem vida boa, né? Então a graça de Deus vai na contramão de todos os paradigmas desse mundo, irmãos. A graça de Deus vai na contramão. Aí ele fala assim no versículo 4: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então aqui Paulo está chamando a vida ministerial de guerra, a vida em graça de guerra. E não é, irmãos, e é mais ou menos por aí mesmo. É mais ou menos por aí mesmo. É uma guerra, irmãos, uma guerra constante. É uma guerra. Sabe onde é que a gente trava a nossa guerra? Na mente. Sabe onde é que essa guerra é travada? Na mente, irmãos. No coração, no ser, ali dentro, constantemente a gente é bombardeado por má notícias, por situações, por falsas doutrinas, o tempo todo, e você tem que guerrear contra aquilo ali. Paulo diz: é uma guerra, é uma milícia, é uma guerra. E quem guerreia essa guerra não pode se envolver com esse mundo. Irmãos, está dando nojo de ver aí os líderes evangélicos no Brasil, famosos, discutindo politicagem.
mas assim como se o reino de Deus fosse Brasília. O reino é Brasília, sabe? Como se a palavra do Senhor não nos mostrasse que esse mundo está caminhando para o caos. Como se a nossa esperança não fosse na eternidade de um novo céu, de uma nova terra, porque aqui a gente sabe que está fadado ao fracasso e ao caos. Pastores, irmãos, pastores que supostamente foram chamados para militar a milícia do bom evangelho, do evangelho, e estão se envolvidos, completamente mergulhados, e fizeram uma aliança. Religião com política é uma aliança perigosa, perigosíssima. E nós estamos vendo isso aí pela internet, e brigas, e confusões, e problemas, e ataques, e facções, e divisão, e problema, e os irmãos que são da esquerda, os irmãos que são da direita, e os pastores que são da esquerda, os pastores que são da direita, e o negócio está pegando fogo para todo lado, e Paulo está dizendo para Timóteo: eu não quero que você se envolve com isso. Não se envolve com isso, porque quem foi chamado para a guerra de anunciar a boa palavra, o evangelho da graça, não se envolve com os negócios desta vida. Não se envolve. Pastor, mas a gente não tem. Você tem que exercer a sua cidadania como cidadão brasileiro. Você vai ter que ir às urnas, escolher bem os seus candidatos, mediante o que eles defendem, mediante para que eles te represente lá. Tudo bem, mas você não pode ser aquela pessoa de canalizar e condicionar energia para aquilo. Nós temos visto isso aí, e vai ficar pior, irmãos, esse ano. Te prepara, porque até outubro o negócio vai ferver, irmão, vai ferver. Ferver. E os evangélicos, e a bancada dos evangélicos está pegando fogo, irmãos. O negócio está tudo lá. Nós, todavia, do povo da graça de Deus, precisamos nos manter firmes, focados, centrados, e dizer: o nosso partido é o de Cristo Jesus, é o da graça de Deus, é nele que eu me fortaleço, é nele que eu me arregimento, é nele que eu estou na guerra, é nele, é no Senhor Jesus, porque Ele não vai nos frustrar. Ele não vai nos frustrar. Todos os demais, pode ter certeza, vão passar e vão frustrar a expectativa aqui na terra. Então Paulo diz a Timóteo: não se embaraça com os negócios dessa vida. Todas as vezes que você perceber um cristão, em especial pastor, usando a sua posição religiosa para ter a influência na política e metido na política, você pode ter certeza, ele está todo embaraçado com os negócios dessa vida. Ele já perdeu todo o compromisso de levar o evangelho do Senhor Jesus. Aí ele diz assim no versículo 5: e se alguém também guerreia, milita, não é coroado senão militar legitimamente. Então, como é que se milita legitimamente? Como é que faz essa guerra de forma legítima? Dessa forma, não se embaraçando com esses negócios da vida, tendo foco, se fortalecendo na graça do Senhor Jesus, em Cristo Jesus, sendo fiel, sendo idôneo, sendo centrado, firme, permanecendo firme. É a pessoa que milita legitimamente, é aquela pessoa que de fato foi chamada por Deus, e ela desenvolve o seu chamado nessa terra de anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E ele fala assim, no versículo 6: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. É lógico, ele está dizendo sobre, agora ele fala sobre a importância de quem faz, quem anuncia o evangelho da graça como um trabalhador. E Jesus também já havia dito que nós somos trabalhadores da sua seara. Você lembra? Jesus disse isso. Somos trabalhadores. Quem é o compromisso de Deus em honrar
Você acha que Deus ele vai colocar eu e você para trabalhar em favor do reino dele, de anunciar as boas novas e não vai nos recompensar? Ele é fiel. Pode ter certeza, se você abrir mão dos prazeres dessa vida, dos prazeres carnais dessa vida, para você ser firme, fiel, idôneo e anunciar a graça do Senhor e se fortalecer na graça, se você abrir mão dos embaraços dos negócios dessa vida e você viver a sua vida tão e somente para ser a expressão, o testemunho vivo da graça de Deus, pode ter certeza que o Senhor te trata e me trata e nos trata como trabalhadores, e nós vamos sim colher daquilo que estamos plantando, seja na nossa vida, seja na nossa família. Vamos colher. Eu tenho certeza disso. Muito do que eu venho colhendo nos dias de hoje, irmãos, nem fui eu que plantei, foi meus pais que plantaram lá atrás, e hoje eu estou colhendo do que eles plantaram. É muito importante nós, pais, entendemos isso, que temos que plantar para gerações futuras, temos que plantar para a nossa, quando você educa, quando você instrui os seus filhos, quando você ensina os seus filhos no caminho do Senhor, você está plantando. Quando você dá testemunho vivo da sua vida em graça, quando você demonstra para a tua família que é por fé, que não é por obras, que é confiando, que quando você permanece firme diante das tribulações do mundo, você permanece firme, você está semeando. Pode ter certeza, o apóstolo Paulo diz: aquele que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, a recompensa. O Senhor há de trazer para nós nessa vida e na vida vindoura, eternamente, os frutos serão colhidos. E ele fala assim no versículo 7: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo então ele solicita, ele pega, ele diz: considera o que eu estou falando, porque o Senhor é que vai te dar entendimento. Você sabe quem é que abre a nossa mente para entender a palavra de Deus, irmãos? É o teólogo? Não. É a universidade? Também não. Quem é que abre a nossa mente para compreender a palavra de Deus? É o próprio Deus. E às vezes ele abre a mente de pessoas completamente desprovidas dos conhecimentos seculares, pessoas semi-analfabetas, pessoas analfabetas. O Senhor vai lá e abre a mente, e a pessoa consegue entender e compreender aquelas grandezas de Deus, enquanto que o outro, que se julga sábio nesse mundo e que tem todo o acesso ao conhecimento secular, não consegue compreender, está cego, tem uma escama nos olhos e não consegue enxergar a verdade do Evangelho. Aprove ao Senhor me escolher você, gente simples, humilde. E o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, ele diz: olha, é o Senhor que te dará entendimento em tudo. Irmãos, quando Paulo fala em tudo, é em tudo. Em tudo, olha, seja na família, seja nos negócios, seja na vida, nos estudos, seja onde for. Em tudo, é em tudo. O Senhor nos dá entendimento em tudo. Quando você precisar de um entendimento desse tipo, peça ao Senhor, fala: Senhor, me dá um entendimento, abra a minha mente para mim poder conseguir. Agora veio a minha memória, tem uma empresa aqui em Bragança, que eu dou lá consultoria às segundas-feiras, e o proprietário lá, um dos sócios, estava encontrando uma dificuldade imensa em fazer os orçamentos, em trabalhar dentro de um sistema que eu sugeri para que a gente utilizasse. Quando eu cheguei lá, eles faziam a gestão em planilhas de Excel, uma empresa e tal, com vários funcionários, e não tinha um sistema. Eu pesquisei e sugeri um sistema para que centralizasse as informações, os lançamentos fossem feitos ali. E ele estava com uma dificuldade imensa e todos estavam percebendo, e aí todos ficavam: bom, você não consegue, eu não vou também me esforçar, você não consegue, eu não vou também me esforçar. Mas ele é um servo de Deus, serve a Deus da comunidade da graça ali em Bragança. E aí ele disse que falou para mim, ele falou assim: eu orei a Deus, sentei aqui no computador e orei a Deus, falei: Senhor, abra a minha mente para eu poder compreender como é que faz isso aqui, porque eu preciso.
E agora está voando. O Senhor abriu e começou a mexer, a coisa fluiu e a coisa andou. Agora está toda a empresa indo para dentro do sistema e a operação está acontecendo. O Senhor abre o entendimento, Ele dá um entendimento para isso, para tudo, para as mínimas coisas da sua vida, até para as coisas que são mais significantes. Você tem que entender isso. Quando Paulo disse isso a Timóteo, Timóteo era um jovem, ainda tinha muito que aprender, sim ou não? Jovem tem muito que aprender. E aí Paulo vem e diz: olha, Deus dará a você entendimento a tudo, para você entender tudo. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha a gente poder ter essa convicção de que o nosso Deus nos instrui. Se você está lá trabalhando, irmão Clóvis, numa situação, uma máquina, uma coisa ou outra, mas se você para e pensa e fala: Senhor, me dá entendimento aqui para mim poder fazer. De repente o Senhor vai lá e puf. Isso é glorioso, irmãos. Isso é uma dependência de Deus. Nós temos que ser dependente dele. Então, Paulo mostrando para Timóteo aqui por que ele precisava ser e se fortalecer no Senhor, porque Ele dá o entendimento em tudo, né? No versículo 8 ele fala assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho. Outra recomendação poderosa. Sabe essa coisa de lembra? Não é que a pessoa esqueceu, não é que ela esqueceu, não, ela até não esqueceu, mas às vezes ela não está vivendo conforme deveria viver. Então Paulo está dizendo: lembra, viva, age mediante o que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Quantos cristãos, irmãos, que ainda não aprenderam a viver uma vida que mostra que Jesus morreu e ressuscitou há mais de 2000 anos atrás, mas vivem muitas vezes com uma má consciência, com uma atitude retrógrada, uma atitude que parece que está antes da cruz, por obras, por sacrifícios. Paulo diz a Timóteo: lembra que Jesus Cristo morreu e já ressuscitou. A obra está completa na tua vida, meu filho. Lembra disso, viva isso, age dessa forma. Como que você age quando você está orando? Como é que é a oração do povo da lei? A oração é: Senhor, me livra do diabo, me livra do inferno, Senhor, tem misericórdia, me livra do pecado, me livra do... Como é que é a oração de quem tem graça? Senhor, obrigado, porque o Senhor na cruz do Calvário já nos libertou, nos lavou, nos redimiu, nos salvou. O Senhor já nos transportou das trevas para a luz. Percebe? Você ora louvando a Deus por aquilo que Ele fez por nós, e você vive dessa forma. Você tem essa certeza de que você está em regiões celestiais juntamente com Cristo, e você é mais que vencedor no Senhor. Então ele está dizendo: lembra-te. Isso é uma coisa que você tem que fazer constantemente na tua vida. Quando alguma má notícia ou alguma doutrina errada vier à tua vida, você tem que falar: opa, Jesus morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. E ele fala segundo o meu Evangelho, que é o Evangelho da graça de Deus. Ele tem essa ousadia de falar isso, porque a ele foi revelado. Os demais apóstolos tiveram dificuldade de compreender que agora, após a cruz, tudo se fez novo, que agora está tudo concluído. Mas aí Paulo trouxe essa visão, porque ele teve essa revelação. Então ele chama segundo o meu Evangelho. E aí ele fala assim no versículo 9: pelo que sofro trabalhos e prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Irmãos, a responsabilidade nossa é muito grande. Aqui, quando Paulo diz isso, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, presta atenção, eu tenho trabalhos, eu tenho sofrimento, prisões, mas nem por isso a palavra do Senhor está deixando de ser anunciada. Você pode dizer hoje: eu tenho
Eu tenho meus trabalhos, eu tenho meus problemas de saúde, eu tenho minhas dificuldades financeiras, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas o que for preciso, eu farei para que a palavra do Senhor corra, seja anunciada. Os irmãos lembram que quando nós começamos aqui, eu gravava o CDzinho, né? Quem é da época do CDzinho aí? Vocês lembram, né? Nossa, nós enchemos a cidade de CDzinho. Todo culto gravava a mensagem. No próximo culto eu gravava e trazia os CDs, 30, 40 CDs. E os irmãos levavam. Era uma multidão de CDs que foi gratuitamente entregue para as pessoas. Hoje nós não temos mais CD, porque ninguém nem ouve CD, irmão. Já virou museu isso, irmãos. Mas nós temos a internet, irmãos. Nós temos a internet. Eu tenho a minha consciência tranquila no que diz respeito ao que eu estou fazendo. Eu estava falando com o irmão Clóvis. Meio de semana, às vezes eu estou lá fazendo a reunião virtual, mas eu já gravo as reuniões. Coloco no YouTube, coloco no Facebook, na fanpage que tem lá da igreja. Coloco no grupo dos irmãos lá do WhatsApp. Eu estou cumprindo o meu chamado, pregando o Evangelho, ensinando a palavra e colocando para que os irmãos me ajudem a fazer a palavra do Senhor correr. Nosso irmão William um dia entrou na internet e foi procurar uma igreja que vivesse em graça aqui na nossa região. E ele achou lá. E veio parar aqui, uma quarta-feira. Então é nossa responsabilidade, de alguma forma, contribuir para que a palavra do Senhor corra. Corra, que ela não fique aqui entre quatro paredes, porque isso não faz sentido nenhum, mas que ela saia lá fora, que ela alcance outras famílias, outras vidas, que ela seja divulgada nos corações das pessoas. Então é nossa responsabilidade fazer isso. Você tem que ter a sua consciência com Deus. Quando Paulo fala isso para Timóteo, ele está dando uma recomendação para Timóteo. Timóteo, seja ativo. Ativo. O que é uma pessoa ativa? Pessoa ativa. Ativo. O que é? Não espera ninguém falar nada. Vai lá e faz. Irmãos, tem pessoas doentes que precisam das nossas visitas. Irmãos, tem pessoas que estão depressivas, que precisam de uma boa palavra no coração. A graça é que se fortalece. A graça é a única palavra poderosa que liberta, irmãos. Você pensa que campanha liberta alguém? Campanha aprisiona, irmãos. É a graça que faz a coisa acontecer. Tem famílias, casais inteiros que estão aí destruídos, famílias destruídas, filhos destruídos, por necessidade de uma palavra. Irmãos, nós temos que ser igreja fora do saleiro, sal fora do saleiro, igreja fora dos redutos. É lá fora, irmão, que você tem que viver o Evangelho, e é lá fora que você tem que reunir amigos, famílias, e falar de Jesus, e anunciar as boas novas. Lá fora, irmãos. É nossa responsabilidade. Então quando Paulo fala isso para Timóteo, Timóteo com certeza deveria estar meio assim, eu não sei, Paulo está preso, eu ainda sou jovem, eu tenho muita coisa para poder curtir na vida. Sabe como é que é, né? Não é assim o ser humano, irmãos? O ser humano tem essa tendência. E Paulo diz: olha, Timóteo, eu sofro, apanho, sofrimento, prisão, e nem por isso eu fico dando desculpinha confortável, não. A palavra do Senhor está correndo, eu estou escrevendo, enviando para você, enviando para Tito, enviando para os irmãos de Roma, enviando para os irmãos de Éfeso. Eu estou aqui, a palavra está correndo, Timóteo. Não seja indolente, não seja negligente, não seja de ficar dando desculpas. Mas é lá fora, irmãos, é no ambiente de trabalho, é no ambiente dentro de um ônibus de transporte coletivo, é entre os parentes, é na sua vizinhança, irmãos. Tem crente que não se dá com vizinho nenhum, irmãos. Eu já encontrei crente assim. Não, porque esse aqui é falador, não, porque esse aqui é não sei o que, esse aqui é... E daqui,
Os vizinhos meus é tudo ruim. É os vizinhos que é ruim? Você está lá para ser luz, irmãos, para poder mostrar para as pessoas que há um Deus na tua vida. Nós temos que anunciar o Evangelho, muito mais do que aqui. Não adianta, por exemplo, eu ter aqui 10 reuniões na semana, igual tem o sistema religioso. Sabe por que o sistema religioso tem reuniões toda hora? Sabe para quê? Sabe para quê? Não é? Dinheiro. Não adianta eu ter 10 reuniões aqui dentro. Eu preciso ir lá para fora, irmãos. Nós não temos objetivo nenhum aqui de usar ninguém para ter dinheiro aqui. Dinheiro que aqui nós contribuímos é para poder saldar nossas contas aqui e tal, e nos ajudar a evangelizar, a ir pelas mídias e tudo mais. Mas na verdade, o objetivo nosso é ser luz lá fora. Pode fazer uma reunião na casa do seu amigo, leva a palavra e prega o Evangelho, a graça dele. Pode fazer. Você tem a bênção de Deus na tua vida para isso. Não fique pensando que isso é só o pastor Tiago que pode fazer, não. Você pode. O Senhor já colocou na tua vida a unção. Pode crer nisso. Você vai lá e abre a boca, o Senhor vai te usar. Amém, irmão? Mas faça isso com força, porque Deus é contigo. É para isso que nós fomos chamados. Irmãos. Não importa se a pessoa vai vir aqui, se não vai vir, não é nada disso. Você tem que semear a graça no coração da pessoa. Sei lá, você não vê, mas você semeou lá, uma hora vai brotar. Se for ovelha, vai dar fruto. É isso que importa. Mas você tem que fazer com que a palavra do Senhor chegue aos corações das pessoas que precisam. E aí ele diz assim, ó, no versículo 10, estamos terminando já. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, irmãos. Olha, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Amém? Isso aqui é forte, irmãos. Tudo sofro por amor dos escolhidos. Tem escolhido que está lá fora, irmãos? Na cachaça? Nas drogas? Na prostituição? Tem escolhido lá fora, irmãos? Tem, com certeza que tem. E aí? Você não pode se contentar em apenas vir aqui nas reuniões e ir embora. Ah, já veio aqui. Não, você tem que estar apto como um bom soldado do Senhor. Você é firme? É firme ou não é firme no Senhor? Você é idôneo? Quem é idôneo aqui? Idôneo. Então é você que o Senhor escolheu. Pode ir, Ele vai te usar. Pode falar de Jesus para as pessoas lá fora. Pode se dedicar. Se você tiver que sofrer por amor dos escolhidos que estão lá fora, sofra. Porque isso é o verdadeiro Evangelho que nós temos que anunciar. Ele fala, eu sofro por amor dos escolhidos. Dos escolhidos. Não é daqueles que não são escolhidos, não. Aí como é que eu vou saber, pastor? Não, você não vai saber. Nem Paulo sabia. Mas ele tinha certeza que quando ele semeava a graça, que no coração dos escolhidos ia frutificar. Então você tem que também ter essa mesma certeza e se dedicar a isso. Faça isso. Olha o versículo 11. A palavra fiel é esta: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Então, se sofremos, versículo 12, se sofremos também com Ele, reinaremos, e se o negarmos, também Ele nos negará. Olha aqui, olha como é que isso aqui é forte. Ó, o apóstolo da graça de Deus está dizendo, ó, se você negar a Ele, Ele também vai te negar. Ele está falando isso para Timóteo, que era um filho dele. Então nós precisamos de tomar bastante cuidado. O que é negar a Cristo? O que é negar a graça de Deus? É você não priorizar que ela seja divulgada nos corações das ovelhas, das pessoas. Aí eu reúno com os meus amigos, com os meus colegas, para falar de tudo, para falar do serviço, para falar do governo, para falar do vizinho, para falar do patrão, para falar do tio, da titia, de tudo, menos do Evangelho da Graça, menos das boas novas, das boas notícias. Eu reúno com os parentes para poder falar de tudo, menos daquilo que é gostoso, que é saudável, que faz bem à alma, às emoções, à mente, ao coração e à vida.
Cuidado, irmãos, porque às vezes nós nos dedicamos tanto aos prazeres carnais e deixamos de lado aquilo que é de prioridade, que é as boas novas. Quanto tempo você tem gasto por dia em anunciar as boas novas? Você responde para você mesmo, mas reflita aí. Quanto tempo você tem se dedicado por dia para pelo menos falar assim: olha, Jesus morreu para nos salvar? Você sabia disso? Quanto tempo você tem dedicado para fazer isso? Seja no seu trabalho, ali no intervalo do almoço, de forma descontraída, de forma inteligente, sábio. Seja no meio dos parentes, de forma inteligente, sábio, sem ser aquele fanático, doente, louco, desvairado, mas uma pessoa inteligente, sábia, que sorrateiramente ela vai devagarzinho, incutindo e plantando as boas novas no coração das pessoas. Quanto tempo você tem dedicado na sua vida? Você tem 24 horas por dia. 8 horas você fica dormindo, em média. 8 horas você trabalha, as outras 8 horas você desperdiça. É mais ou menos isso que a gente faz com a nossa vida, irmãos. Quanto tempo você tem se disposto a falar de Jesus? Seja do menor até o maior. Eu me lembro que quando eu era criança, que eu ia no pré, e eu cantava lá louvores. Eu lembro até hoje. E a professora falava com minha mãe, falava: ó, o Tiago canta aqui e tal. Porque eu fazia parte da escolinha bíblica dominical lá da igreja, né? E aí eu aprendi os louvores e eu cantava lá, ela me chamava até lá na sala, eu cantava. Sabe, nós precisamos de entender, irmãos, quanto tempo a gente gasta na internet. Horas na internet. Nos dedicamos para o nosso patrão com toda força, com toda dedicação. E quando fala para a gente poder gastar alguns minutos para a gente poder falar das boas novas, aí nós arrumamos desculpas. Paulo, ele tinha todas as desculpas do mundo para poder apresentar. Ele podia falar: eu estou desgostoso, estou preso aqui, apanhei, ele deu uma surra ali, não vou pregar mais não vou ficar escrevendo, não vou escrever nada aqui mais. Mas não, ele diz: a palavra não pode ficar presa, ela tem que correr, independentemente das circunstâncias da nossa vida, nós temos que fazer correr a palavra do Senhor. E eu termino com esse versículo que é um clássico. Ele diz, versículo 13: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia. Não pode negar a si mesmo. Se eu for infiel, Deus não será infiel comigo, Ele vai continuar sendo fiel comigo. Ele vai continuar sendo fiel à sua palavra. Se Ele disse que Ele tem um amor por mim, Ele vai continuar me amando, independente. De assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.